Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal Os Federais do Ensino, Papo de Trânsito. E o nosso papo de hoje é Sobre um assunto que gera muita dúvida: a ultrapassagem em barreira. A gente vai desvendar de uma vez por todas a famosa infração 608-42. O que ela realmente significa, em que situação se aplica e, claro, o mais importante, como evitar essa dor de cabeça e essa multa. Vamos imaginar aquela cena clássica, né? Uma fila de carros, todo mundo parado por causa de uma cancela. Pode ser de um pedágio, uma passagem de trem. A pressa começa a bater. E aí vem a pergunta que não quer calar: é permitido por lei ultrapassar essa fila para ganhar um tempinho? A resposta pode não ser tão óbvia. Para responder isso direitinho, a gente precisa ir direto na fonte. Então, vamos começar pela seção 1, a infração 608-42. Vamos ver o que exatamente o nosso Código de Trânsito Brasileiro diz sobre essa manobra. E o ponto central é este aqui, olha só. A infração de código 60842, que tem como base o artigo 211, ela é muito, mas muito específica. Ela se aplica à ação de ultrapassar veículos que estão em fila, parados, por causa de uma cancela. Essa é a palavra-chave que define tudinho nessa infração. Tá, beleza. Mas e aí? E se alguém resolver arriscar? Quais são as consequências de verdade? Bom, é isso que a gente vai ver agora na seção 2, as consequências. E é aqui que a gente entende por que essa multa pesa e muito no bolso e na habilitação. Primeiro de tudo, a classificação. De acordo com o Código de Trânsito, isso não é uma infraçãozinha leve nem média. Ela é considerada de natureza grave. E isso já mostra que a lei vê essa atitude como um risco bem sério. E uma infração grave, claro, se traduz em pontos na carteira de habilitação. Sabe quantos? 5. 5 pontos. Para quem já tem outros pontos ou depende da CNH para trabalhar, isso pode virar um problemão. E para fechar o pacote, vem a penalidade que dói no bolso. A infração resulta, obviamente, em multa. Ou seja, aquela pressa toda para furar a fila na cancela, ela tem um custo bem real e direto. Agora, a gente vai entrar num detalhe técnico que, olha, é a chave para entender não só essa, mas um monte de outras regras de trânsito. Seção 3. Ultrapassagem versus passagem. As palavras parecem a mesma coisa, né? Mas para a lei de trânsito, a diferença é gigante e define o que é ou não uma infração. A definição aqui precisa ser bem clara. Pensa assim: ultrapassagem é um movimento completo de sair da sua faixa, passar o outro veículo e depois retornar para sua faixa de origem. Envolve duas mudanças de pista. Já a passagem é bem mais simples. É quando você avança por um carro que já está numa faixa diferente da sua. Você não precisa voltar para a faixa original. Essa distinção é fundamental na hora da fiscalização. E quando a gente entende essa diferença, a gente chega direto na seção 4, situações diferentes, multas diferentes. Porque o trânsito é assim, cheio de detalhes. O que parece ser a mesma manobra em lugares distintos, na verdade, são infrações completamente diferentes, com códigos diferentes. E talvez esse seja o ponto mais importante de toda a nossa conversa. O código 6842, ele é exclusivo. Ele só pode ser usado quando a fila de carros está parada por causa de uma cancela. Qualquer outro motivo, sei lá, um semáforo, um bloqueio na via, vai exigir um enquadramento totalmente diferente do agente de trânsito. E olha só como o contexto muda tudo. Se a ultrapassagem for numa fila parada no sinal vermelho, o código é outro, é o 60841. Se for um bloqueio parcial na estrada, já muda de novo, vira 608-43. E se a pessoa inventa de usar o acostamento, aí é outra infração, a 590-80. Ah, e tem mais. Se a ultrapassagem na barreira for pela contramão, o código é ainda mais específico, é o 595-9. Fica bem claro, né? A fiscalização tem que ser precisa, aplicando a regra exata para cada situação. Ok, a gente já entendeu a lei, as consequências, os detalhes. Mas e na prática? Como garantir que essa multa nunca chegue? Bom, vamos para a nossa última sessão, a sessão 5, como evitar a infração. Um guia bem direto e prático. É bem mais simples do que parece, na verdade. São 3 passos básicos. Primeiro, identifique o obstáculo. A fila está parada por causa de uma cancela mesmo? Se a resposta for sim, vamos para o passo 2. Fique na sua faixa. É resistir àquela tentação de ir para a pista do lado para ganhar uns metros. E o passo 3, que resume tudo, espere pacientemente. No trânsito, paciência não é só uma virtude, é uma questão de segurança e de respeito à lei.
E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que está resumida perfeitamente nesta pergunta. Se a gente colocar na balança os riscos, as consequências, será que vale mesmo a pena arriscar 5 pontos na carteira e uma multa salgada só para economizar, sei lá, 2 ou 3 minutos? A resposta parece bem óbvia, não é mesmo? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Esse conteúdo foi produzido por J. Nascimento. Se você gostou, já sabe, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. O e-mail é federaisdoensino, papodetrânsito@gmail.com. Até a próxima!